Olá, a paz do Senhor. Queremos deixar mais uma palavra de meditação para a sua vida. Essas mensagens são despertamento, amém? Não observe meu óculos quebrado não, mas eu não preciso de óculos, somente na hora de leitura à noite. Quero deixar para você mais uma palavra que está no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? Queremos deixar para você esta mensagem, nós já falamos sobre isso, cuidado com o Espírito do erro, e agora nós vamos, o mesmo título, as consequências do Espírito do erro. Queremos que você medite disso. Muitas pessoas nos ligaram perguntando, falando: pastor, esta palavra foi muito profunda, esta palavra foi maravilhosa, Deus abriu meu entendimento, porque muitas pessoas, irmãos, elas estão completamente atribuladas. Neste versículo, João fala: nisto conheceremos o espírito do erro e o espírito da verdade. Eu já mostrei para você, eu disse para você, que o espírito do erro não é propriamente um demônio, é um agir humano, é uma concordância humana, é um acerto humano. Pessoas que decidem, pessoas que concordam, pessoas que manipulam por algum tipo de interesse próprio. Você já viu na mensagem anterior, isso pode estar um pecado no bolso disso aí, vantagens pessoais, interesses próprios, é uma série de fatores que implicam em um surgimento do espírito do erro, do agir do espírito do erro. E este agir, guarde isso, não é um demônio, não. Satanás se apropria deste agir humano para poder agir. Agora você vai ver como Satanás age diante do espírito do erro. Amado ouvinte, eu tenho visto, tenho presenciado, tenho assistido dezenas e dezenas de pessoas que perderam as suas forças. Pessoas que não têm mais ânimo de ir à igreja, pessoas que começam a perder a sua fé em Deus, começam a duvidar da justiça de Deus. Que é isso, pastor? É o que eu estou te falando. Quando o espírito do erro age, as pessoas que estão de fora, esse espírito do erro, esse agir humano, essa concordância humana, é algo maligno, mas feito pelo homem. Porque nem toda a maldade é de Satanás. Os seres humanos, você já viu a mensagem anterior, eles concordam em alguma coisa. Eles sabem que está errado, eles sabem que estão sendo injustos, eles sabem que estão fazendo covardia, mas eles concordam. Lembra que eu falei para você de uma família em que o pai, a mãe e uma irmã concordaram em cobrir os erros do irmão? Tudo que ele faz, eles cobrem, eles não estão nem aí, eles passam por cima de tudo. Tem igrejas aí, irmãos, tem igrejas aí que o ministério, através do pastor, ele cobre o erro da pessoa. Ele exclui um fulano de tal, ele exclui o Beltrano, ele bota para fora esse, ele bota para fora aquele, ele faz tudo, mas a pessoa que tem um dízimo alto, a pessoa que pode dar algum retorno para ele passa a mão em cima. Ele sabe que está errado, ele sabe que está fazendo justiça, mas o espírito do erro está agindo aí. Eu conheço um caso de uma igreja perto da minha casa, em que o filho do pastor, entendeu? Um evangelista, ele caiu com uma menina dentro da igreja, o pastor excluiu a menina, acabou com o casamento da mulher e o filho dele continuou no púlpito. O filho continuou no púlpito, só ficou caladinho mais lá no púlpito. Ou seja, sapatinho, botou debaixo do tapete. O que é isso? Espírito do erro. A igreja concordou, a família dele concordou. Olha, vamos excluir ela, vamos botar a culpa dela todinha. E ele está aqui, irmãos, o que tem de gente sendo botada para fora das igrejas, irmão.
O que tem de gente aí que está no espírito do erro, eles concordam, grupinhos dentro da igreja, panelinhas dentro da igreja, eles formam facções dentro da igreja, panelas dentro da igreja, e eles concordam. Se você não se render para eles, se você não se curvar para eles, você é excluído do grupo. E tem pastor que está aceitando. Por quê? Essa quadrilha dentro da igreja, essa quadrilha dá dízimo alto, essa quadrilha dá uma oferta alta. Então a pessoa fica quieta e aceita tudo. Por quê? O interesse final é o dízimo e a oferta. E o que está acontecendo? Pessoas têm ficado revoltadas. Pessoas têm perdido a fé, pessoas começam a questionar até a justiça de Deus, elas não entendem que isso é um espírito do erro, é um agir humano, uma concordância humana, e Satanás se apropria disso. Como ele tira proveito disso? Ele coloca revolta no coração da pessoa, ele coloca indignação no coração da pessoa, ele coloca tristeza no coração da pessoa, porque a pessoa está vendo o que está sendo feito, a pessoa está observando aquilo e ela não vê resultado. Porque a Bíblia diz que Deus nos entregou ao espírito do erro. Lembra que nós lemos em Romanos, em outros versículos, em outras passagens bíblicas? Ei, não fique triste, meu irmão, minha irmã. Quanto mais tempo passar, mais nós vamos ver este mover humano dentro das igrejas. Nós já estamos vendo, e eu tenho visto muitas pessoas que têm se desviado, muitas pessoas que têm se afastado, muitas pessoas que têm tido aversão à igreja. Por quê? Porque elas veem essa injustiça, elas veem essa covardia, elas veem essa sujeirada, e elas veem que eles continuam lá dentro, porque Satanás não mexe quem está com ele, meu irmão. É o que Jesus falou: um reino dividido não subsistirá. Satanás, ele deixa eles agirem. Satanás não se opõe a eles. E a pessoa que está vendo, esses dias uma moça falou para mim, para minha esposa: pastor, eu estava querendo me batizar lá na minha igreja, mas eu vejo tanta injustiça lá, eu vejo tanta coisa errada, pastor. Eles passam, o que eu estou falando para aqui, eles passam a mão em cima da fulana, tudo que ela fala, eles estão vendo que aquela irmã está dividindo a igreja, eles estão vendo que aquela irmã é fofoqueira, eles estão vendo que aquela irmã está trazendo dissensão, e eles não fazem nada. O que é isso? Espírito do erro. Eles concordam em aceitar e tolerar aquela mulher, porque ela está trazendo dinheiro para a igreja. Ela lidera uma quadrilha dentro da igreja, que é quadrilha dentro da igreja. Ela lidera uma quadrilha, e essa quadrilha dá um dízimo forte. Ei, Deus não está nem aí para dízimo, meu irmão. Deus quer vida com ele, obediência a ele. Deus quer temor. Eu sou dizimista fiel, eu, minha família é dizimista. Todo culto que nós vamos na igreja, nós ofertamos. Eu levo oferta, dou para os meus filhos. Eu ensino minha filha, Rebeca, ela é dizimista fiel, ela dá quase 20% do salário dela de dízimo. Os meus filhos são ensinados a dar dízimo. Eu sou dizimista, minha esposa é dizimista fiel, nós somos ofertantes fiéis. Mas tem um montão de gente aí, igrejas aí, que o pastor só está interessado no que você dá. Não fique triste, meu irmão. Não fique triste, minha irmã. Quando você vê essas coisas acontecerem, se volta para Deus. Satanás tem agido desta maneira. As pessoas começam a olhar tanta covardia, tanta sujeira, tanta indiferença, que as pessoas começam a tomar nojo da igreja. E as pessoas não entendem que isso é um mover humano, é um agir humano. O apóstolo Pedro falou para a gente falar do que nós temos visto e ouvido. Eu tenho visto isso, meu irmão. Eu tenho prego todo domingo, eu não boto no blog. Algumas pessoas falam: pastor, por que você não está botando no blog? Eu preguei em uma igreja ontem, hoje é segunda-feira, eu preguei em uma igreja ontem, o Senhor é testemunha, minha família é testemunha, em que uma mulher levantou, uma mulher estava sentada com duas muletas. Eu vi quando a trouxeram para dentro da igreja, a mulher veio carregada, e Deus me deu direção, fui até aquela mulher, orei por ela, largou, eu falei: em nome de Jesus, larga a tua muleta e anda. Ela pegou as muletas e andou. Eu preguei domingo, segunda-feira passada, na igreja do meu amigo pastor Oberon, foi uma bênção. Semana retrasada eu preguei numa igreja, tem até uma palavra da minha esposa nessa igreja. Eu preguei, acabei de pregar às 9h20 da noite. O culto terminou 11 horas da noite e o pastor ainda veio aqui para casa e nós ficamos até 2 horas da manhã aqui. Deus derramando a sua graça sobre nossas vidas. Eu tenho visto muita coisa. O que eu estou falando para você é baseado no que eu tenho visto. Amigo,
Creia nisso. Quando você vê injustiça dentro da igreja, quando você vê panela dentro da igreja, quando você vê facção dentro da igreja, quando você vê quadrilha dentro da igreja e no bojo tiver injustiça, covardia, falsidade, não se escandalize. Deus não tem nada a ver com isso. Satanás, ele enche o coração da pessoa, ele coloca a tristeza, a revolta através dessas injustiças. Não olhe para isso, olhe para o Senhor. Não olhe para isso, não olhe para o Senhor. Creia que Deus está acima deles, creia que a base do trono de Deus é a justiça, e um dia eles vão pagar, porque a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Não se entristeça quando você vê essas coisas da igreja, não desanime, não abandone a fé. Eu tenho visto muitas pessoas abandonando a fé, eu tenho visto muitas pessoas com aversão à igreja, porque essas quadrilhas, esses bojos de injustiça, pessoas que só têm oportunidade porque tem dinheiro, o outro que faz a obra não tem oportunidade, as pessoas estão ali dentro. Você vale o que você tem dentro da maioria das igrejas hoje, você vale o que você tem. Por isso é que eu fico com o pastor Silas Malafaia, um homem de Deus. Ele, esse domingo agora, um domingo retrasado, eu vi ele falando no culto. Ele disse o seguinte: tem pastor meu que nunca vai pregar aqui no púlpito dessa igreja, porque ele não foi chamado para pregar, mas eu não troco ele por 4, 5 pregadores desse de top aí. Olha só a profundidade do que esse homem de Deus falou, olha só a profundidade. Pastor Silas Malafaia, ele entende. Tem gente que é chamado para pregar, tem gente que é chamado para pastorear, tem pastores aí que eles fazem um trabalho maravilhoso e não sabem pregar, não tem o dom da palavra, entendeu? Não se escandalize quando você vê as coisas erradas dentro da igreja, não se escandalize quando você vê um irmão de engano. Eu conheço irmãos, meu irmão, que estão dentro da igreja no engano, na sujeira, e sobe no púlpito e prega, e a pessoa fala: como é que Deus usa ele? Deus não está usando ele não, ele tem retórica, ele tem poder de persuasão. Ele é 7:1, então 7:1 ele tem poder de retórica. Acabou o nosso tempo. Deus abençoe você. Não se escandalize, se apegue mais na oração, se apegue mais na palavra, busque mais ao Senhor, porque Deus vai te revelar. Peça direção a Ele. Jesus falou: se não estiveres bem numa cidade, parti para outra. Deus abençoe você. Amém?